Olá, alunos e alunas do sexto ano, aqui é a professora Vivian, professora de História, e agora a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei lá no meu último vídeo para vocês, quando a gente falou ali um pouquinho sobre a crise do sistema feudal. Então, essa atividade consistia de você resolver os exercícios da página 28, 29 e o exercício 1 da página 35 do capítulo 15 do volume 4 do seu material didático de História. Então, vamos lá para a correção. Então, começando aqui pelo exercício da página 28. O enunciado diz: algumas das histórias infantis que conhecemos atualmente são originárias da Idade Média e contam situações ligadas ao contexto da época. Leia o resumo de uma delas e, ao final, responda às perguntas. Era uma vez duas crianças que estavam em uma floresta em busca de frutos para comer. Para garantir que se lembrassem de como voltar para casa, colocaram pedrinhas no caminho. Assim seria possível segui-las de volta ao lar. Porém, as pedrinhas foram movidas por animais e pessoas que passavam pela floresta. Não conseguindo voltar, as crianças caminharam até encontrar uma casa. A dona da casa os recebeu, mas a intenção dela não era boa. Na verdade, ela também não tinha muitos alimentos e pretendia devorar os pequenos. Ela trancou as crianças em uma gaiola e as alimentava com pão, na esperança de vê-las engordar, pois eram muito magras. Um dia, contudo, as crianças conseguiram enganar a senhora e escaparam. Então, aí sobre esse trechinho, a gente tem as seguintes perguntas. A. Esse texto é um resumo de um conto infantil. Qual? Então, esse textinho ele é um resumo aqui do conto infantil do João e Maria. Então, é a esse conto infantil que ele está fazendo referência. B. Como esse conto se relaciona com um período estudado? Então, aqui a gente pode dizer que algumas das relações com o período da Idade Média é essa questão da busca de frutos para se comer na floresta. Então, a gente sabe que essa colheita de coisas, de alimentos na floresta, ela era muito comum, principalmente ali quando a produção agrícola diminuiu. Então, as pessoas elas tinham esse recurso de frutas que elas conseguiam colher na floresta para se alimentar. A gente tem ali a passagem que fala que a bruxa também não tinha alimento, então fica aí mais visível essa questão da fome, da diminuição da produção agrícola e desse período de escassez de alimentos. E a gente também tem a figura da bruxa. Então, como a gente comentou na nossa aula, nessa época a religião e a igreja eram aspectos centrais ali da sociedade. E essa população, a sociedade, acreditava que todas essas dificuldades pelas quais eles estavam passando eram punições divinas, então pelos pecados dos seres humanos, da população, das pessoas. E eles tentavam achar culpados para essa punição divina, quais eram essas pessoas que estavam pecando. E a gente vai ter aí então a criação o surgimento dessa figura da bruxa, que eram aquelas mulheres que utilizavam ervas para fazer medicamentos e chás para tratar doenças. Então, eles acabaram olhando essas mulheres com desconfiança e julgando que elas seriam essas culpadas por essas punições divinas. O exercício da página 29. Analise as afirmativas a seguir sobre o período da fome na Europa a partir do século XIV. 1. Acredita-se que uma das causas da fome foi o desequilíbrio climático causado, provavelmente, pelo desmatamento das florestas e pela atividade dos vulcões. Então, essa alternativa está certa. 2. O desequilíbrio climático causou um período de más colheitas, resultando na baixa produção de alimentos. Está certo. 3. As pessoas associaram as más colheitas à bruxaria e centenas foram acusadas dessa prática. Então, sim, eles acreditavam que era uma punição aí divina e culpabilizaram a figura das bruxas. Agora, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra D, que diz ali que todas as alternativas estão corretas. E agora, para a gente terminar, o exercício 1 da página 35. Complete corretamente as lacunas do texto a seguir. A crise do feudalismo. Durante o século XIV, a Europa passou por um longo período de crise. A primeira foi causada pela fome, em razão das más colheitas. Além disso, a população foi afetada pela peste, que era uma doença causada por bactérias e transmitida pela pulga do rato. A Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas também contribuíram de forma determinante para a crise,
que se estendeu até o século XV. Tais fatores foram decisivos para que o feudalismo enfraquecesse, abrindo espaço para uma nova organização econômica e social. Bom, gente, então a nossa correção já vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!